Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo à homilia dominical. Hoje, celebrando e refletindo o Evangelho do 21º domingo do tempo comum. E hoje, Jesus quer conversar intimamente com os seus seguidores, com os discípulos e também com todos nós. E Jesus começa fazendo uma pesquisa, ouvindo o que os outros estão falando dele. Estimados irmãos, ele começa perguntando: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E assim fica fácil responder. Quando nós temos que responder pelo outro, as coisas ficam mais fáceis. E eles começam, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é algum dos profetas. Estimados irmãos e irmãs, diante desta pergunta, eles reproduzem a fé dos outros, reproduzem aquilo que muitos dizem, mas Jesus não quer somente uma reprodução. Ele quer uma pergunta mais profunda, mais incisiva. Ele quer uma resposta também que vai em sintonia com a sua pergunta mais incisiva. E ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Neste momento, um silêncio provavelmente pairou sobre os discípulos. E assim, Pedro toma a palavra e diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Estimados irmãos e irmãs, quando nós estamos diante do Senhor, quando Jesus pergunta para nós, na pessoa de Pedro: e vós, quem dizeis que eu sou? Nós somos convidados a refletir: quem é Jesus na minha vida? Até onde eu sigo esse Cristo? E como eu deixo que este Deus Todo-Poderoso inunde a minha existência? E a resposta deve ser sincera, deve ser aquela que brota do nosso coração. Assim foi com Pedro, com os discípulos, e assim também é na nossa vida. Quando Pedro respondeu aquilo que estava no seu coração, Jesus deu a ele a autoridade das chaves. Ter a chave nas mãos é, por si só, uma primazia, alguém que tem um serviço muito nobre, porém, é um serviço de muita responsabilidade. Todos aqueles que carregavam as chaves na época de Jesus tinham uma grande responsabilidade de si, porque ele abria e fechava as coisas. E também, com Jesus, nós devemos abrir e fechar em algumas circunstâncias. Quando nós somos batizados, Jesus também dá a cada um de nós uma chave. E nós somos convidados a refletir para o que nós temos aberto as coisas, para o que nós temos fechado. Será que nós temos abrido caminhos? Será que nós temos abrido em nossa vida possibilidade de amar e de ser amado, de fraternidade, de humildade? Ou será que nós estamos abrindo portas que nos levam a uma indiferença, a um egocentrismo, a algo que não condiz com o Evangelho? Reflitamos em nossa vida, reflitamos na nossa história, como nós temos usado as chaves que Deus nos dá para viver bem o nosso batismo. E lembremos também que, diante da humanidade, nós somos convidados a cada vez mais a ligar as pessoas ao céu. Como é difícil, hoje em dia, ligar as pessoas ao céu. Cabe a nós, como cristãos e cristãs, fazer esta missão de ligar as pessoas ao céu, de fazer com que aquelas que estavam fechadas, que estavam excluídas, sintam a possibilidade de entrar na eternidade, sintam a possibilidade de ser novamente da família de Deus e da família de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e te ajude na missão de ligar cada vez mais Deus para com os nossos irmãos e irmãs. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.